Que a paz, a graça, a saúde e a alegria do Senhor Jesus estejam com todos vocês. Meus irmãos, o assunto de hoje é para os cansados, os que se sentem sobrecarregados, aqueles que têm lutado e lutado dia após dia e têm sentido que as suas forças estejam no fim, ao ponto já de desistirem, por conta das ciladas do maligno, por conta das dificuldades que encontramos no meio do caminho, porque tem sido difícil para todos nós. Todos nós passamos por lutas, todos nós passamos por sofrimentos, desilusões, coisas horríveis que temos que aguentar todos os dias nessa terra de pecado. Não tem sido fácil para nenhum de nós resistirmos, como o Senhor Jesus disse, que devemos resistir a todas as tentações. Jesus faz um convite a todos aqueles que se sentem para baixo, entristecidos. No Evangelho de Mateus, no capítulo 11, do verso 28 a 30, ele diz: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Esse é o convite de Jesus. Venham a mim. Está cansado? Está sobrecarregado? Não aguenta mais? Essa luta tem sido difícil, exaustiva? E Jesus dá um convite: vinde a mim. Vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados. Muitas vezes estamos cansados de cair naquele mesmo pecado. Estamos cansados de cair naquela mesma tentação. E nos vemos ao ponto de desistir e pensarmos assim: não, é difícil demais, eu não consigo, não dá. Eu cansei, eu não consigo mais avançar. Não olhe para você. Não olhe para você, porque a força não está em você. A força está em Cristo. É Jesus que nos dá força para vencer toda a tentação. É Jesus que nos dá força para resistir a qualquer tipo de sofrimento. Jesus não disse que estaríamos aqui num parque de diversões. Ele disse que passaríamos por muitas aflições. Inclusive, no Evangelho de João, no capítulo 16, no verso 33, ele diz: olha, no mundo vocês terão muitas aflições, mas se animem, eu venci o mundo. Às vezes nos sentimos tão destruídos que pensamos é melhor ficar lá no mundo mesmo, porque pelo menos lá eu não sofria tanto assim. E Satanás vem com esses pensamentos na nossa cabeça, dizendo: desista, você não vai conseguir, você não vai tão longe. Tá vendo Paulo? Nunca que você vai ser igual a ele. Olha Esther, você acha que você vai chegar nesse nível quando? Jamais você vai chegar ali. E isso nos entristece quando olhamos para a Bíblia, pensamos: esse povo não é possível. Talvez eles eram super-homens, super-mulheres. E não. Eram pessoas normais que se dedicaram totalmente à vida com Deus. Eram pessoas normais que se entregaram totalmente a Deus. Reconheceram a sua fraqueza. Reconheceram que não podiam fazer nada sozinhos. Por isso que Jesus também diz em João, que ele diz: permaneçam em mim, que eu permanecerei em vós, porque sem mim nada podeis fazer. Não é uma coisa não podeis fazer, ou duas coisas não podeis fazer. Nada podeis fazer. Às vezes é difícil para a gente admitir que não conseguimos fazer nada sem Jesus, porque o nosso orgulho muitas vezes quer nos dizer que nós conseguimos. E a gente fica: eu vou porque eu consigo, eu vou porque eu vou ultrapassar, eu vou fazer, eu e mais eu. E quando a gente não consegue, nós entramos numa depressão profunda, porque pensamos: eu não consegui. Mas nós não conseguimos vencer as batalhas sozinhos, somente com Cristo. Então, se você se sente cansado, cansada, já não aguenta mais, continua resistindo. Grande é o nosso galardão no céu. Grande é a nossa recompensa no céu.
Eu sei que tá difícil, eu sei que tá doendo muitas vezes. E às vezes quando caímos em algum pecado, ficamos até com medo de chegar a Deus e dizer, será que Deus vai me aceitar de novo? Eu agora sou indigno, eu sou impuro e etc e coisa e tal. Mas Jesus diz, todos aqueles que vêm a mim são meus. Todos aqueles que o Pai me dá são meus. E aqueles que vêm a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Olha que interessante. Ele diz, todos os que vêm a mim são meus. E esses que vêm até mim pedindo auxílio, socorro, dizendo que não aguenta mais, eu não vou lançá-los fora. Se você abrir a Bíblia, em Efésios, no capítulo 2, no verso 1, a Bíblia diz, Ele nos deu vida enquanto estávamos mortos nos nossos pecados. Nessa época que estávamos mortos nos nossos pecados, éramos inimigos dele. E ele deu a vida dele por nós, quando ainda éramos inimigos. Imagine agora que somos amigos, que somos tidos como filhos dele. Muito mais ele fará. Creia e você verá o poder de Deus. Mas para isso, se desprenda do seu orgulho. Se desprenda da sua justiça própria. Se desprenda do eu. E corra para Jesus. Pois o Espírito Santo irá capacitar a todos. O Espírito Santo irá interceder por nós. Irá levar as nossas orações diante de Deus. Mesmo que não mereçamos, nós nunca merecemos. Não merecemos ser salvos. Não merecemos a salvação. Mas ainda assim, pela graça e misericórdia de Deus, recebemos essa salvação por meio da nossa fé. Ah, meu irmão e minha irmã, que Deus nos ajude a irmos a Jesus sem medo, sabendo que Ele nos aceitará. Que Deus abençoe vocês e que a graça, a paz, a saúde e a alegria do Senhor Jesus estejam com todos. Amém?